A primeira semana de maio será de decisões importantes na capital federal. Reportagem de Luciana Verdolim. Olha, na volta do feriadão, o Congresso Nacional tem uma agenda cheia essa semana. O projeto de lei das chamadas fake news está pronto para ser levado ao plenário agora na terça-feira. O relator da matéria, o deputado Orlando Silva, diz que a proposta está fechada. Ele tem reclamado, no entanto, que as Big Techs, ou seja, aquelas grandes empresas de tecnologia e os canais pagos para defendê-las, têm feito uma campanha milionária para dificultar a aprovação do projeto. Orlando Silva voltou a reforçar o discurso de que a proposta não censura ninguém e nem enfraquece os pequenos. Ao contrário, segundo ele, vai fazer as plataformas pagarem mais para mais gente. Existe um questionamento em torno da fiscalização sobre o que é ou não notícia falsa. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já até se ofereceu para ser colocada como ente fiscalizador. O Comitê Gestor da Internet, que é uma estrutura multissetorial responsável por coordenar e integrar iniciativas relacionadas ao uso e funcionamento da internet, também quer fazer parte da regulação. Todos esses questionamentos vão pesar na hora da votação. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, já avisou que a legenda vai votar contra o texto final apresentado pelo relator, apesar dos ajustes que já foram feitos. É verdade que ele fez vários ajustes no texto, acatou muitas sugestões da bancada evangélica, de vários parlamentares de vários partidos, inclusive do Republicanos, mas o texto continua ruim. Portanto, a decisão do Republicanos, como presidente nacional, eu venho anunciar, é votar não ao projeto das fake news. Republicanos votará não porque não acredita que precisa ter uma regulamentação. Tem que ter, sim, uma regulamentação sobre o assunto, mas não esta que está sendo proposta no momento. Ele, no entanto, admite que é necessário discutir sim a questão, mas avalia que o texto ainda não está bom. Para essa semana, a Câmara deve avançar também na instalação da CPI do MST, que deverá investigar a retomada das invasões de terra no país. A proposta foi apresentada pelo deputado Tenente Coronel Zucco, que já avisou que pretende ser o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. E vamos reunir e montar uma estratégia para justamente investigar possíveis crimes, investigar financiadores, investigar políticos que estão incentivando essas ações irregulares, investigar, inclusive, omissões deste governo. É necessário, pois a agropecuária, o agronegócio, o Brasil precisa de uma resposta. A relatoria deverá ser de um outro oposicionista, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro também está no radar de deputados e senadores. Com a desistência de André Fufuca da presidência da CPI, ela deverá ficar com o deputado Arthur Maia. Como se trata de uma comissão mista, a relatoria deverá ficar com o senador Eduardo Braga. O governo, vale lembrar, passou a apoiar as investigações depois da divulgação daquelas imagens da invasão lá ao Palácio do Planalto e depois que foi constatada uma suposta omissão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência na segurança lá do Palácio do Planalto. O discurso é de que não haverá paralisia no Congresso Nacional por conta das duas CPIs. O temor, no entanto, ainda existe. Uma das prioridades do governo nesse momento é a aprovação do arcabouço fiscal. O relator na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, já disse que pretende essa semana conversar com todas as lideranças para começar a discutir os detalhes do relatório dele. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já avisou que a ideia é votar o arcabouço no plenário na quarta-feira da semana que vem, dia 10 de maio. De Brasília, Luciana Verdolim. Ô Beraldo, sobre o PL das fake news, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, promete refazer as contas ainda hoje e, dependendo da possível derrota desse PL, nem colocar em votação ainda hoje. O que será que pode acontecer? É uma divisão muito grande no Congresso Nacional, pelo menos é o que a gente vê nas declarações dos parlamentares. Pois é, você vê, o governo pegou esse projeto que estava há 3 anos na Câmara e, de repente,
colocou ele para andar, aprovou uma urgência para evitar que ele fosse debatido em comissões, porque é um tema extremamente complexo, delicado, ele flerta assim com a censura, com limitações à liberdade de expressão, então precisa ser, sim, debatido, trazer a contribuição dos vários atores que podem se manifestar em relação a isso. E o governo quis tratorar, inicialmente com o apoio do Arthur Lira, mas aí o cenário começou a mudar, porque o governo usou esse tema para fazer uma grande campanha, e é interessante porque as grandes redes sociais, elas sempre tiveram um comportamento que favorecia a esquerda aqui no Brasil, a gente viu isso durante as eleições, e agora o governo e esses próprios influenciadores que ganham milhões de reais com as redes sociais estão a favor do PL. E aí, quando o outro lado resolveu se manifestar para se contrapor a tanta notícia e informação favorável ao PL que está sendo vinculado nas grandes redes de televisão e de notícias do Brasil, o governo passa a agir contra essas empresas, contra essas plataformas. Quer dizer, é uma briga desigual. O governo aponta o dedo com apoio do Ministério Público contra as chamadas Big Techs, mas elas, na verdade, estão defendendo seu ponto de vista. A censura já começou, não há mais liberdade para tratar desse tema. E isso cobrou um preço no Congresso. Eu acho muito difícil que, ao fazer as contas hoje, se identifiquem os números, os votos necessários para a aprovação desse projeto. Ô, Diogo, que caminho deve seguir essa discussão sobre as fake news em Brasília? E também são tantas CPIs, 8 de janeiro, MST, Americanas, futebol, elas são todas fundamentais ou podem acabar atrapalhando outras pautas, discussões importantes também no Congresso? Acho que não barra a atuação do Congresso. Agora, em relação à lei das fake news, ela é absolutamente necessária. E, ao contrário do que muitos dizem, ela não promove a censura ou busca restringir a liberdade de expressão. Veja, quem se beneficia com o fato de a internet, hoje em dia no Brasil, ter se tornado uma terra de ninguém? Alguns grupos políticos que chegam ao poder e conseguem eleger seus representantes por meio da desinformação, por meio das notícias fraudulentas, o que é diferente de informações falsas. Muitas vezes informações falsas chegam por erro, né? As notícias fraudulentas, por sua vez, têm a intenção de desinformar, a intenção de difundir informações distorcidas. Esses são alguns dos que se beneficiam com isso. E outros que se beneficiam com isso são grandes redes sociais que não estão preocupadas nesse debate com a liberdade de expressão. Elas estão preocupadas com o dinheiro que vão ter que desembolsar para remunerar a produção de conteúdo. Durante muitos anos, desde que surgiram, muitas dessas plataformas, dessas Big Techs, ganharam dinheiro e cresceram às custas de conteúdo que eram produzidas por outras empresas ou outras pessoas e nunca remuneraram corretamente isso. Uma tendência atualmente que está sendo corrigida em países como a Austrália, que está fazendo com que Big Techs paguem pelo conteúdo que terceiros produzem. É por isso que elas estão fazendo uma campanha muito forte e sem transparência contra esse projeto de lei. E chegaram tarde no debate, demoraram para fazer um debate sério, transparente, e agora estão usando recursos vis. Por exemplo, quando você entra numa plataforma que tem praticamente o domínio do serviço de busca e ela direciona, né, as informações, direciona a busca para conteúdos contrários ao projeto de lei. Isso não é um debate transparente. O projeto de lei ele tem como fundamento, por exemplo, coibir o anonimato nas redes sociais. A Constituição brasileira é clara em relação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão está garantida, mas não por meio do anonimato. O que fazem muitas pessoas e muitos grupos políticos na internet? Eles criam robôs, por exemplo, criam perfis falsos e difundem a desinformação em massa nas redes. É isso que as redes sociais precisam coibir. Esse é um dos pontos centrais dessa medida. A outra questão, em relação aos indivíduos, não é o foco coibir a opinião do cidadão individual ou coisa que o valha. Ao contrário, até o PL exige que haja mecanismos para que o cidadão recorra caso ele considere que teve um conteúdo retirado incorretamente. Mas Diogo, só para a gente esclarecer, quando esse projeto veio à tona, que seria apresentado para votação ainda na semana passada,
A gente precisa lembrar que havia, sim, a previsão de se criar um órgão que seria o mediador das redes sociais, o órgão controlado pelo governo. Depois, a gente tem a Anatel se metendo nesse assunto, lembrando que quando houve a privatização das empresas de telefonia no final da década de 90, a Anatel colocou vários empecilhos para que a tecnologia de voz sobre IP, que hoje faz parte do nosso cotidiano através das chamadas de WhatsApp e tantas outras coisas, a Anatel criou vários empecilhos para defender o interesse das ex-empresas estatais. Então, a Anatel não está capacitada nem gabaritada para mediar absolutamente nada. A minha crítica, e eu concordo com você, que é preciso acabar com o anonimato, as pessoas que emitem opiniões precisam ser, sim, identificadas. Você precisa ter meio de identificar essas pessoas. Mas a minha crítica é que, primeiro, não houve debate. Qual é a razão de não haver debate? Por que que o governo quis tratorar esse tema, aprovar a urgência num dia para votar? Talvez até eles tinham expectativa de votar no mesmo dia ou, se não, no dia seguinte. E aí, quando você tem as empresas se defendendo porque simplesmente não foram ouvidas, o governo aponta o dedo e as acusa de estarem manipulando essa discussão, quando, na verdade, você tem os grandes veículos de imprensa que usam seus espaços mais nobres, colocando o seu ponto de vista sem dar espaço ao contraponto. Então, assim, se você é uma preocupação que pessoas foram eleitas fazendo fake news, etc., a gente precisa lembrar que também pessoas foram eleitas comprando voto e que isso é crime e que a gente tem que atuar de uma forma muito equilibrada sobre todos os problemas de comunicação da sociedade brasileira. Se vamos regulamentar as redes sociais, e de novo, eu acho que existem coisas que precisam sim ser corrigidas, precisa ter transparência, você precisa entender qual é a regra do jogo, porque hoje é completamente impossível de você saber, quando é penalizado, o que de fato aconteceu, mas você precisa também olhar para outros problemas. Porque a gente tem, por exemplo, golpes sendo dados usando o telefone, por exemplo. Então, vamos atrás das operadoras de telefonia para que essas operadoras também sejam responsabilizadas quando os seus serviços são utilizados de forma indevida para cometimento de crime. Então, assim, a discussão ela é muito mais ampla e é muito preocupante que ela não tenha sido travada no Congresso Nacional da forma devida. Diogo. Cristiano, em relação ao órgão regulador, estou de acordo, é preciso solucionar essa questão. Ele foi retirado do termo inicial porque, de fato, era um problema saber quem ia regular, quem ia decidir se as empresas estavam cumprindo com as obrigações ou não. A Anatel, ao assumir essa função, não me parece a melhor solução. Mas isso não é justificativa para matar o projeto como um todo. Ele pode ser melhorado em alguns pontos, mas na essência ele é bom, e não é isso que as Big Techs estão defendendo. As Big Techs estão defendendo a extirpação completa do projeto de lei. É mentira, não é verdade, vou usar uma palavra mais amena, não é verdade que as Big Techs não tiveram oportunidade de apresentar seus argumentos. Esse projeto veio do Senado, onde foi aprovado depois de muita discussão com pessoas da sociedade civil, oportunidade para as empresas apresentarem seus argumentos, como apresentaram, um projeto do Alessandro Vieira, muito discutido com especialistas e foi aprovado lá no Senado. Ou seja, é factível e é necessário que seja discutido também na Câmara? Também concordo, mas não é verdade que esse debate não ocorreu. Ele pode ser aprofundado, pode sim. Agora, em essência, o que está acontecendo é uma tentativa de ideologizar um debate que deveria ser feito em termos técnicos. É uma tendência mundial regular as Big Techs, regular as redes sociais, e isso o Brasil precisa fazer também.